Salve, salve, galera, uma boa tarde para vocês. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 7 da NET, 9 da Vivo TV, além, é claro, da internet, em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. E olha, em breve em TV aberta, eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta quinta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo, sempre ele, o tchu-tchu-tchu da nossa TV Câmara, o jornalista e repórter esportivo Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Mais uma vez, é um prazer inenarrável estar aqui em mais uma Hora do Esporte. Cadê aquele óculos escuro? Que eu usei colírio. Para quem pegou referência, um abraço. Que fazem. Aqui com a gente também, o nosso querido Luiz Fernando, nosso intérprete de Libras. Tudo bem, Luiz? Dá um soquinho. Aê, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando de basquetebol. Vamos, TP, vamos, Iana. E a gente começa o Hora do Esporte hoje falando de basquete, porque na última terça-feira o São José Basquetebol entrou em quadra contra o Basquete Osasco, time que vinha de 4 jogos e 4 derrotas no Campeonato Paulista. Já o São José vinha de uma bela vitória contra o São Paulo por 20 pontos de diferença. Cenário favorável para o São José, né? Só que não. Coloca, Matheus! Jogando no ginásio geodésico em Osasco, os donos da casa começaram arrasadores, abrindo 9-0. A primeira cesta joseense só saiu com mais de 2 minutos de bola em jogo. E em seguida, mais 2 nessa jogada de garrafão com Renato Carbonari. Depois só deu Osasco, com Paulinho Borassini comandando a coruja osasquense. Os donos da casa abriram 19-4. O time joseense até esboçou uma recuperação, mas o primeiro quarto terminou com a vitória do Basquete Osasco por 26-15. No segundo período, o armador Diego Figueiredo anotou 3 cestas seguidas de 3 e o São José encostou no placar em 30-24. Nesse momento, a partida ficou equilibrada, com trocas de cestas das duas equipes. O Osasco se mantinha à frente do placar, mas na reta final do segundo quarto, o São José se acertou na defesa e o ataque começou a funcionar. E a Águia do Basquete virou o placar para 40-39 em mais uma bola de Figueiredo. Restando um pouco mais de 1,5 para terminar o primeiro tempo, as bolas do Osasco já não caíam mais e o São José fechou o segundo quarto por 29-15, levando a partida para o intervalo com 3 de vantagem, 44-41. De volta para o segundo tempo, o São José começou bem o terceiro quarto e chegou a abrir 7 de vantagem nessa bola chorada de Dimitri. O Osasco foi para cima e encostou com Guilherme Magna. Porém, Figueiredo, com a mãozinha calibrada e na briga de Fidelis, o São José venceu o terceiro período por 23-19 e levava a partida para o último quarto com 7 de vantagem, 67-60. Os últimos 10 minutos de jogo foram nervosos, com as duas equipes errando bastante no ataque. A partida foi se arrastando e o São José chegou a abrir 9 de vantagem em mais uma de 3 de Figueiredo. Só que a partir dos últimos 5 minutos, o Osasco começou a reagir e foi tirando a diferença ponto a ponto, até empatar em 76 com Igor Avelino, restando 1,38, e virar em 77-76 com Paulinho Borassini. Aliás, o lance livre convertido pelo Paulinho surgiu de uma falta técnica anotada em cima do treinador do São José, Sebastião Figueiredo, que reclamou muito deste lance de ataque joseense, onde Renato Carbonari teria sofrido a falta não marcada pela arbitragem. Tudo isso restando pouco mais de 1 minuto para acabar a partida. O clima estava tenso, o São José inclusive teve a chance do empate, depois de outra falta técnica, desta vez anotada contra o técnico do Osasco, João Ricardo. Diego Figueiredo foi para o lance livre e a bola deu bico. Segundos depois, de novo, Paulinho Borassini anotou mais 2 para os donos da casa, 79-76. Figueiredo pediu tempo. No último ataque, restando 3 segundos, Ed chutou para 3. A bola não caiu. No rebote, Renato Carbonari arremessou e sofreu falta. A bola caprichosamente rodou o aro e saiu. No primeiro lance livre, cesta, 79-77.
No segundo, Renato teria que jogar para errar e torcer por um rebote joseense, que não aconteceu. E o Osasco conquistou sua primeira vitória no Paulista. Final, Basquete Osasco 79, São José Basquetebol 77. Você viu ali, Bruno, a festa do Osasco ali, vinha de 4 derrotas consecutivas, conquistou a primeira derrota, São José teve chance, mas não deu, né? Mesmo o Figueiredo anotando 25 pontos, na hora que precisava, acabou errando ali, Bruno. A comemoração do técnico do Osasco ali mostra que, primeiro, foi a primeira vitória do Osasco, né? Eles sabem que foi contra um adversário difícil, né? Que é o São José, que apesar das derrotas que teve no campeonato, o São José é um adversário tradicional e bem difícil. E pelas circunstâncias do jogo, né? O São José teve o jogo na mão, pelo menos durante 3 quartos, né? E aí no último quarto talvez tenha relaxado um pouco, quando viu que estava à frente do placar, e quando foi tentar reverter ou tentar correr atrás já não dava mais tempo, né? E então por isso a comemoração do técnico do Osasco, do time do Osasco, foi grande, né? Porque eles sabem que a vitória foi maiúscula. E a gente estava aqui no estúdio vendo o VT aqui em off, e o pessoal que está aqui trabalhando com a gente, tudo falando, nossa, cada bola errada do São José ali no final da partida, realmente foi uma bobeira aí do São José. Era um jogo, que nem você falou no início da temporada, tem jogos que quando você olha a tabela, você fala, esse aqui dá para ganhar, esse aqui já vai ser mais difícil. E o Osasco, com todo respeito ao Osasco, era um time que o São José com certeza olhava na tabela e falou, esse aqui dá pra gente ganhar, com todo respeito ao Osasco. Foi lá e perdeu, e agora vai complicar na tabela de classificação mais para frente. Vamos ver primeiro os jogos, a campanha do São José dentro desse campeonato até agora. Estreou perdendo em casa para o Bauru, depois se reabilitou contra o Liga Sorocabana, tomou uma traulitada, uma cacetada contra o Paulistano, aí veio uma boa vitória contra o São Paulo jogando em casa, e aí perdeu para o Basquete Osasco 79-77. A sequência dos jogos do São José já volta, tem jogo já no sábado, 11 horas da manhã. Isso é hora de jogo, pô, isso é hora de botar o time de chupetinha para jogar, não o time profissional, pô. 11 horas da manhã tem Pinheiros e São José, depois recebe 2 times em casa, o Araraquara que está lá embaixo, o Corinthians, depois sai para pegar o Franca, jogo difícil para o São José contra a equipe de Franca, e aí tem o Rio Claro fechando a sua participação na fase de classificação. Esse campeonato é bem complicado aí, a sequência dele, mais para frente a gente vai explicar. Vamos ver a classificação neste momento do Campeonato Paulista, mostra lá, o Paulistano líder, Franca, Pinheiros, Bauru, Rio Claro, São José o 6º colocado, 7 pontos, poderia estar com 8 e está mais acima aí na tabela, depois Osasco, São Paulo, a última parte da tabela, tem Corinthians, Liga Sorocabana e Araraquara, mas Brunão, ainda está no começo, está tudo... Poderia estar melhor para o São José, mas está tudo dentro dos conformes. O engraçado é que as 2 derrotas do São José, o São José não conseguiu alcançar 60 pontos. Quando o São José conseguiu passar dos 60 pontos, na verdade era para ter ganho, né, vencido o jogo, mas aí teve essa bobeira e fez 77, né, acabou 77, 79, mas porque o São José não soube administrar, né, não soube administrar bem. Agora pega o Pinheiros, uma partida difícil, né, assim como foi contra o Paulistano, enfim, mais uma equipe tradicional. E agora o São José tem que já juntar os cacos, pensar no novo jogo, porque é um novo compromisso e não pode ficar pensando muito tempo na derrota. Muito bem. Vamos torcer para o São José trazer uma vitória lá de São Paulo. Brunão, uma notícia interessante. A seleção brasileira masculina de rugby 15 está no Chile, onde ontem enfrentou a seleção chilena no primeiro de 2 amistosos contra a seleção local. Essas 2 partidas marcam o retorno do selecionado brasileiro aos gramados. A seleção não atuava desde o ano passado. E na partida de ontem, realizada em Santiago, o Brasil acabou derrotado pelo placar de 36-27. O destaque é que na seleção tem 3 atletas do São José Rugby. O Matheus vai colocar pra gente, ó, o rocker Leonardo Neymar de Souza, os centrais, o Gabriel Quirino e o Vitor Feijão. A seleção, aí tá vendo aí, ó, o Vitor Feijão, esse que você tá na tela aí, ó, é o Fernando Portugal, que é joseense. Ele é joseense, tem 41 anos, foi muito tempo capitão da seleção de rugby e hoje ele é técnico, ele tem, desde 2019, ele está como técnico. Bom teste para a seleção de rugby, né, Brunão? Bom teste, e já que a seleção estava muito tempo sem atuar, né, mais de um ano aí... Pandemia trabalhou todo mundo, né? Também. E o resultado não foi dos mais elásticos, enfim, é um resultado até bom e serve como teste, né, um amistoso. Então, vai ver os resultados, né, o que de positivo dá para tirar desse jogo, desse confronto, para poder montar, enfim,
montar o time, deixar o time mais afiado para as competições. Próximo sábado, as duas seleções se enfrentam em Temaco, lá no Chile. Fica a cerca de 700 quilômetros da capital do Chile, o segundo jogo entre as duas seleções. Pertinho. Tá certo? É pertinho. Ali é um pulo. tirinho. Fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, o primeiro do dia. Daqui a pouco a gente traz mais informação. Tá recheado de informação no segundo bloco para você. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Só fazer uma pequena correção. Eu falei que a seleção brasileira de rugby jogaria em Temaco, lá no Chile. Não, é Temuco o nome correto. Não vai mudar o preço do dólar, não vai aumentar o preço do feijão, mas o nome correto é Temuco. Nem a distância dentre a capital. Nem a distância também, que é longe para Dedéu. Portanto, Temuco, onde a seleção brasileira de rugby vai jogar. Mas, Brunão, agora o assunto é vôlei, porque amanhã, 7 da noite, o time do Farmacon de Vôlei São José volta à quadra pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Vôlei. O time segue ainda incompleto, sem a presença do oposto cubano Michael Sanches e o ponteiro estoniano Robert Tati, que estão com as suas respectivas seleções que vão jogar o Mundial da Polônia e Eslovênia, além do técnico Carlos Schwank, que está com a seleção brasileira também pelo mesmo motivo. O time será dirigido mais uma vez pelo Renato Júnior, o Banana, meu caro Brunão. O São José vem de uma vitória, né, contra um adversário mais fraco, exatamente. Com todo respeito. Mas, né, a gente falava aqui que o Osasco era um pouquinho mais fraco. O São José no basquete e acabou perdendo, né? Então é a velha história, né? Você não gosta muito de frases feitas, mas o jogo é jogado, lambaria é pescado, quem morre de véspera é peru. Então, assim, não dá para você contar com o ovo já botado, né, na galinha. Não é assim o ditado, hein? Não é, mas vamos adaptar. Então, o São José vai para a segunda partida agora, vem de uma vitória boa, importante, e aos poucos o time vai tomando forma, né? Até chegar quem está fora da equipe, para justamente tornar a equipe mais forte um pouco. Muito bem, Matheus, coloca pra gente aqui os jogos do São José Vôlei, só pra gente mostrar pro nosso telespectador. Você falou bem aí a vitória do Farmacon de Vôlei São José, nome comprido também, 3-0 para a equipe do São José. Aí amanhã, 19 horas, lá em Suzano, na Arena Suzano, bela Arena Suzano, onde eu estive 3 vezes nas finais do Taubaté contra a equipe do SESI, uma bela arena realmente. É uma desgraça para chegar, mas o ginásio é bom lá, de Suzano. Depois São José recebe 2 adversários em casa, o próprio Suzano, aí sim o jogo contra o SESI, será na Arena Farmaconde. Depois contra o Santo André, sai para pegar o Guarulhos, recebe o Campinas, jogo importante também contra o Campinas, e depois vai para Araçatuba, que é longe para Dedéu também. Araçatuba fica a 800 quilômetros de qualquer parte do mundo. Você contar da Lua até Araçatuba é 700 quilômetros, 800 quilômetros também, viu, Brunão? Acho que não é tão longe quanto Votuporanga ou Fernandópolis, mas também tá naquele lado lá, em cima ali. Então, o São José pega o Suzano, né? O Suzano é um adversário... No vôlei já tem a tradição, né? Acho que não é o mesmo Suzano que histórico. Foi historicamente. Suzano do próprio Ricardo Navajas. Isso. Então o São José pode aí pelo menos tentar uma vitória, ou se não conseguir a vitória, pelo menos fazer um jogo bem parelho contra o time de Suzano. Eu sou mais São José, mesmo com alguns desfalques, mesmo ainda não tendo o Carlos Schwank colocando aí a sua metodologia técnica e tática que ele espera para a equipe do São José. O Banana é um cara conhecedor também do vôlei, acredito numa vitória do São José, mas... Certamente o Schwank também viu alguma coisa, sim. Viu imagem. Deve estar passando alguma coisa também para o Banana, né? Isso, exato. Pelo WhatsApp dá para, faz isso, faz aquilo, coloca tal pessoa, então dá para... A distância hoje, com a tecnologia, não há distâncias. Tudo é possível. Sorte aí para o Farmacon de Vôlei São José. Jogo amanhã, 19 horas, contra a equipe do Suzano. Brunão, tá cheio. O programa tá assim, eu diria Silvio Santos. Tá assim, ó, de informação. Vamos falar agora de futsal, porque o time do técnico Douglas Navas tem um jogo importante no próximo sábado, onde enfrenta o Corinthians, no ginásio do Parque São Jorge. Uma vitória e combinações de resultados pode colocar o São José na 6ª posição. Se perder, pode cair apenas uma em caso de vitória do time da Açoeva, Brunão. Um jogo muito difícil, né, contra o Corinthians. Eu acho que agora o São José vai começar a colocar já a cabeça para a parte final do campeonato, para os playoffs, ver o que dá para... lógico, o resultado desse jogo vai ser importante, mas o jogo já vai ser pensado para a fase final do campeonato, né, para o mata-mata. Então, ver o que dá para fazer, quais os erros que tem que consertar, enfim, as bobeiras que não pode dar, como deu no último jogo contra o Praia Clube. O Matheus vai colocar pra gente aqui os jogos da rodada, a última rodada dessa fase de classificação, e a gente vai observar aqui, ó.
Carlos Barbosa e Atlético Erechim, jogo que interessa para o São José. Um empate já ajuda o São José. Taubaté e Cascavel não resolve nada. Minas e Santo André em Tele. Outro jogo que interessa para o São José. A gente vai ver na classificação por quê. Minas e Santo André, um empate já resolve para o São José em caso de vitória do São José, é claro. Marreco, Sorocaba, Corinthians e São José é o jogo que interessa. Óbvio, é o jogo que nós estamos falando. O Moarama e Joaçaba não vale nada para o São José. Na sequência, Praia Clube Tubarão também não vale nada. Esse jogo também vale. Jaraguá e Foz Cataratas interessa para o São José. Pato Futsal e Marechal, Açoeva e Joinville também interessa, porque o Açoeva não pode ganhar em caso de derrota do São José. Blumenau e Campo Mourão. Vamos ver a classificação, que agora dá para a gente entender melhor. Por que interessa para o São José? Olha aqui, ó. Jaraguá, Atlântico Erechim e Santo André são clubes que estão exatamente na frente do São José. Pula a tabela, Matheus. Por gentileza, o São José aparece aqui, ó. São José aparece na 10ª posição com 31 pontos. Se vencer, vai a 34 e consegue ultrapassar aquelas equipes, caso elas não vençam. Se o São José perder, fica com 31 e o Açoeva vai a 32, ultrapassa o São José. O máximo que pode acontecer de ruim para o São José é terminar na 11ª posição. E aí vai... E o interessante de ficar entre os 8 primeiros é que decide esse primeiro playoff de oitavas jogando em casa, Brunão. Jogar em casa é sempre bom, né? Principalmente agora que o São José está mandando os jogos, alguns dos jogos na arena, né? Enfim, casa cheia, para fazer de lá um caldeirãozinho, né? Então, é importante o São José tentar essa primeira parte da classificação, a primeira página da classificação. É verdade, eu esqueci de mostrar a última parte da classificação. Tem o Moarama, Marreco, Campo Mourão, Tubarão, Taubaté, que fase do Taubaté, hein? Blumenau, o Taubaté que fez uma parceria lá com São Bernardo, né? São Bernardo? Você está mandando jogos lá em São Bernardo. São Bernardo, lá no Adib, Moisés Dib? Isso. Não, isso aí é Santo André. É lá... Bom, não sei, está mandando um jogo no ginásio lá. Enfim, mas tá mal demais. E que tomou a maior goleada do campeonato, né? 10-1. Perdeu pro Sorocaba, né? Por 10-1 o 10 jogo. Uma pena. A gente gosta muito do Leandrinho. O Leandrinho foi ídolo aqui no São José Futsal. Ele que é de Taubaté, agora dirige. Agora não, já há um bom tempo dirige o Taubaté Futsal. Um abraço pro Leandrinho, que também acompanha. Que é irmão do Ricardinho, que também é um grande nome do futsal. Exatamente. 2 grandes jogadores, Ricardinho e Leandrinho. Brunão, mudando de assunto, que o tempo urge. Falando agora de futebol feminino. São José entra em campo hoje contra as Sereias da Vila. O time do nosso Luiz aqui, que beleza, hein? Daqui a pouco, às 15h, jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Partida de logo mais, o técnico Guilherme Jutsi conta com o retorno da meio-campista Larissa Vasconcelos. Ela é boa, hein? Recuperada aí de uma contratura muscular. E com a estreia da atacante Luciene Baião, que estava no SMAC, o Clube Beijo do Pará, e que foi anunciada na última sexta-feira. A partida começa daqui a pouquinho, às 15h, na Arena Barueri, Brunão. Eu não sei como é que esse time do Santos está, né? Não deve ser o Santos. O Santos venceu a primeira rodada. Santos, meu amor, de Milton Neves, né? Isso, mas não deve ser o Santos. O Santos não deve estar com a força máxima para jogar esse Campeonato Paulista. Venceu a primeira rodada. O São José vem de uma derrota que eu acho que, enfim, poderia ter vencido o jogo em casa. É um campeonato mais difícil, né? Acho que o Campeonato Paulista tem que ser pensado tanto para Taubaté quanto para São José, já pensando no Brasileiro do ano que vem, que vai ser o grande campeonato do ano que vem. Nós tivemos os jogos ontem, o Matheus vai colocar pra gente, os jogos de ontem no Campeonato Paulista Feminino, Taubaté perdendo em casa para a Ferroviária, Pinda e São Bernardo 0-0, Realidade Jovem perdendo para o Palmeiras 2-0. O Palmeiras com Realidade Jovem, o Palmeiras foi com o time chupetinha lá para jogar, hein? E só ganhou de 2-0. Hoje, daqui a pouco, 15h, tem Santos e São José, 5h, Corinthians e Portuguesa, 19h, Red Bull Bragantino e São Paulo. Esta é a 2ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Brunão, o tempo urge, o tempo não para, a informação não acaba aqui no nosso Hora do Esporte. Quase que eu falo parada, que coisa, hein? A judoca joseense Bárbara Faria Ribeiro conquistou o vice-campeonato da categoria menos 78 quilos no Troféu Brasil Interclubes de Judô disputado em Belo Horizonte, de 14 a 16 de agosto. O Troféu Brasil é a principal competição interclubes do país e reuniu mais de 400 atletas de 16 clubes diferentes na Arena UniBH. Com esse resultado, a atleta classificou-se para a seletiva olímpica Paris 2024, prevista para acontecer no período de 10 a 13 de novembro em Porto Alegre. O judô dando alegrias para São José dos Campos, Brunão. Importante conquista, esperamos vê-la, vai disputar essa outra competição, esperamos vê-la, quem sabe, aí numa Olimpíada, sem Paris, né, agora, Olimpíada, próxima Olimpíada, então, quem sabe, né, está lá em 2024. Vamos torcer para ela, a judoca Bárbara Faria.
Pessoal, não sai daí, daqui a pouco tem mais informação aqui dentro do nosso Hora do Esporte. O Brunão foi, arco e flecha, você vai ver isso aí já aqui no Hora do Esporte. Rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte, agora para falar de tiro com arco, popularmente conhecido como arco e flecha. O tiro com arco é uma modalidade olímpica e não é como a gente vê nos desenhos animados ou filmes, tem aqueles índiozinhos, né, que saem correndo, puxa a flecha e tal. Não é assim não. Aqui no Vale do Paraíba e na nossa cidade de São José, o tiro com arco tem vários praticantes que utilizam de muita técnica e concentração para obter bons resultados. Um esporte inclusivo onde homens e mulheres, jovens e mais velhos podem praticar e competir de igual para igual. Calma, TP. O Bruno Castilho foi conhecer a AVA, Arqueiros do Vale, uma associação esportiva criada pelos amantes do arco e flecha. Roda, Matheus! Concentração, olhar fixo no alvo, preparação e a flechada é certeira. Há 3 anos, a rotina do Márcio é composta por essa sequência, 200 vezes por semana. Pode parecer exagero, mas esse é o número de flechas que ele atira com o arco em 2 dias de treinamento, com 2 horas cada. Engenheiro aposentado, ele começou no esporte por influência do filho, tomou gosto e não parou mais. E todo esse período de treinamento e dedicação ao esporte rendeu frutos. Ele se tornou recordista brasileiro em sua categoria por 2 vezes. Na primeira prova que eu fiz, eu bati o recorde brasileiro. Eu estava já treinando há bastante tempo e bati o recorde brasileiro por uma margem muito pequena. Isso me fez animar ainda mais. Aí eu passei a treinar praticamente todo dia e bati um recorde, o mesmo recorde, na mesma prova, de uma forma assim, bem expressiva, aumentando bem a minha pontuação. Assim como o Márcio, o Juliano também iniciou na prática do tiro com arco há 3 anos. Mas para esse gaúcho radicado em São José, a chance de conseguir o recorde brasileiro ainda não chegou. Fato que não faz ele desanimar. Por dia, são horas de treinamento e inúmeras flechas atiradas para chegar ao objetivo. Os recordes, assim, ele é uma consequência do trabalho, né? A gente vem assim, basicamente eu venho aqui para me divertir, mas eu levo muito a sério. Então, assim, os resultados que a gente tem nas provas é uma maneira de tu medir o quanto está dando certo o teu treinamento. Então, sim, um dia pretendo ter algum recorde, mas ainda não chegou lá. Márcio e Juliano fazem parte de um grupo com mais de 40 pessoas que iniciaram o curso de tiro com arco na AVA, Arqueiros do Vale, que fica em Jacareí. O curso para iniciantes dura 6 meses e depois deste período, o novo arqueiro pode utilizar o espaço para treinar e aprimorar cada vez mais as habilidades com o arco e a flecha. O Alexandre é diretor da AVA e um dos instrutores da associação. Ele revela que a procura pela prática do esporte aumentou nos últimos meses, número que pode ter sido impulsionado pela pandemia e pelo longo período de isolamento social. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, que as pessoas cansaram de ficar dentro de casa, né, e começaram a buscar alguma atividade externa, né? E tem bastante gente que veio aqui nos procurar justamente no período de pandemia, né? Existem relatos, né, arqueológicos que o arco e flecha existe há pelo menos 35 mil anos. Então a humanidade foi criada em volta do arco e flecha. Isso faz parte do imaginário das pessoas. A Graziella é um exemplo disso. Ela iniciou no esporte há 4 meses após ficar um período em casa, trabalhando de modo home office. Desde então, ela tomou o gosto pela prática e já consegue listar os benefícios adquiridos depois de começar os treinamentos de tiro com arco. A gente tem que ficar parado, manter a postura, acertar a postura, sempre a postura tem que ser a mesma para que a gente consiga acertar sempre a flecha no mesmo lugar, que qualquer variação de postura, isso interfere diretamente na direção da flecha, ajuda muito na correção da postura, isso impacta na nossa postura do dia a dia também. Né? Para mim fez toda a diferença porque na época da pandemia, trabalhando no home office, a gente não senta direito, a gente não tem muitas vezes uma cadeira ergonômica igual a gente tem no trabalho. Então a minha postura durante o período de trabalho remoto ficou péssima. E agora eu estou conseguindo resgatar isso. E se engana quem pensa que o tiro com arco ou arco e flecha é um esporte apenas para adultos. A prova disso é a Luma,
que com 13 anos já atira como gente grande. Mesmo com pouca idade, a Luma já tem uma competição no currículo. O resultado, ela admite, poderia ter sido melhor, mas nada que a faça desanimar dos próximos desafios no futuro. Ela garante que é o início de uma caminhada no esporte. Foi bem interessante, legal a experiência. Eu fiz 90 pontos, o que é uma pontuação boa até para a primeira competição. Espero fazer pontuações maiores, me divertir, assim. E a diferença de idade entre os praticantes desse esporte mostra como o tiro com arco é democrático e aberto para todos. Para quem se interessou e quer testar suas habilidades com o arco e a flecha, aí vai algumas dicas certeiras para não errar o alvo. O que a gente vê bastante quando a pessoa está querendo conhecer o arco e flecha, ela já começa perguntando que arco que eu compro. Então não compre um equipamento sem antes saber atirar. Então procure um instrutor de tiro com arco, procure uma escola para você aprender da forma correta, evita o vício da prática, né? E principalmente evita uma lesão. Muito bem, parabéns aí, Brunão, pela matéria, parabéns a galera lá, ó, dos Arqueiros do Vale. Você está aqui ó, no nosso GC aqui embaixo, arqueirosdovale.com.br ou @Arqueiros do Vale. Se quiser saber mais informações, conversa lá com o Alexandre Borrego. Aliás, eu dei a sugestão para o Alexandre Borrego colocar uma maçã na cabeça do Brunão e ele dar uns tiros para ver se ele acertava, mas ele não topou a ideia, o Brunão também não ficou muito à vontade para isso. Mas, Brunão, parabéns pela experiência, hein? Muito obrigado, Vieira, pelas palavras. Quem que você me chamou? Vieira. Jesus. Errei um pouquinho. Mas é um esporte muito legal. Depois da matéria eu dei uns tirinhos, muito legal. Até depois eu vou tentar ser um arqueiro, investir no esporte um pouco. Você tem panca de arqueiro, viu, Brunão? Brunão, falando nisso, um grande abraço para você, parabéns. Bom final de semana, terça-feira você está de volta, né? Hoje eu acertei, né? Sim, hoje você acertou, hoje seu calendário está correto. Terça-feira a gente está aqui em mais uma Hora do Esporte. Foi um prazer estar com você e com vocês aí de casa em mais um programa. Maravilha, nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com o programa de Bem com você, com a bela Gisele Lopes. Luizão, seu Santástico tá impossível, hein? Que beleza, venha, toquinho pra você. O Soteldo vem aí, hein? Soteldo, desse tamanho, Soteldo, que beleza. Gente, um grande abraço pra você, até terça que vem, até a próxima, tchau, tchau.